rapaziada, que hoje vamos falar rapidamente do racionalismo e empirismo, as correntes que marcam aí o conhecimento na Idade Moderna. Então vamos lá. A grande disputa é a questão entre a razão como forma de conhecimento e os sentidos, tá? Então, a valorização do momento antropocêntrico, valorização do homem. Então, como o homem é capaz de conhecer, deixando de lado os valores e as formas determinadas pela igreja, né? Pelo pensamento da igreja. Então, que era metafísico, misterioso e tudo mais. Então, lá vem essa grande dúvida que vai permanecer como forte disputa no pensamento aí moderno. Método. A modernidade é essa busca pelo novo. Então, a gente vai dizer que o pensamento moderno está marcando essa característica da modernidade, está marcado por essa característica. Então, você tem um período que começa no Renascimento e vem até a Ilustração. Lembrando que Ilustração é justamente o Iluminismo, tá? Então, o Renascimento vai ser esse período aí de que você vai ter a busca, a retomada dos valores greco-romanos. Então, vê que legal. Você tem a modernidade como essa valorização da razão e a busca pelo método, no caso o método científico, para chegar no conhecimento. A preocupação dos filósofos é não cair naquela metafísica tradicional, essa visão tradicional religiosa, e buscar as respostas de uma maneira metódica. Daí surgem duas linhas de pensamento, o racionalismo e o empirismo. O racionalismo é essa corrente que valoriza a razão e são eles os autores Descartes, Spinoza e Leibniz. E o empirismo valoriza a experiência sensível, sensorial. Por isso é capaz de chegar ao conhecimento, com Bacon, Locke, Berkeley e Hume, os principais autores. Entre os racionalistas, o principal é o Descartes, que vai buscar esse método, né, que é o método cartesiano, que ele seja seguro, que traga conhecimento que seja claro e distinto, ou seja, a verdade indubitável. A dúvida metódica não admite nada que seja considerado inapropriado ou inseguro para o conhecimento. Ou seja, tudo aquilo que você pode criar algum tipo de dúvida não é aceito. Então, por isso que a dúvida é metódica. A Descartes duvida até dos sentidos e do senso comum. Por quê? Porque tudo que pode gerar dúvida não pode ser considerado. Então, se eu pego um objeto e acho que ele está frio, será que ele está frio ou será que a minha mão está quente, né? Será que não sou eu que estou com febre? Será que eu olho para uma coisa e não consigo perceber direito? Será que eu não estou chegando bem ou essa coisa não é bem feita? E o conhecimento definido pelo senso comum. Se a gente fosse pelo conhecimento do senso comum, muitas vezes a gente tinha feito coisa errada. Descobri esses dias um tal nesse período aí, estão falando de um tal de shot de imunidade. Você tomar açafrão, limão, uma pancada de coisas você toma logo cedo e garante imunidade. Cara, eu falei com a imunologista, ela me disse o quê? Nada melhora ou vai te dar imunidade. Pode te dar alguma satisfação física, mas não mexe na imunidade. Então, quer dizer, o senso comum, ele engana a gente. Tá? Manga com leite, né? Outras histórias que você já sabe. Então, por isso que ele não aceita. Então, ele vai interromper essas dúvidas que ele vai criando, até chegar na intuição primeira ou verdade primeira, que é o penso logo existe, o cogito ergo sum. Então, quando ele percebe que ele existe, porque ele pensa, mesmo que esteja errado, ele pensa, e por isso ele existe, então ele pode definir que as coisas existem, que Deus existe, e aí começa a poder aceitar de forma mais racional. O Spinoza é um grande racionalista também, só que não vai pelo caminho da ciência, vai pelo caminho da ética. E aí o conhecimento dele está vinculado ao desejo. Então você tem desejos e afetos, e isso define as coisas que você quer e o que você não quer. E o conhecimento vai ser baseado nisso aí. Então tem coisas que você quer e você busca mais, tem coisas que você não quer e você repele.
E aí ele vai definir praticamente a ideia de um Deus ligado à natureza, ou universo. Então, para ele, Deus e universo seria uma coisa só. Isso vai gerar muitos problemas para ele na época. Então, o conhecimento adequado é o conhecimento racional que permite que a gente busque os desejos verdadeiros, porque é o desejo que define aquilo que a gente quer, né? Vocês dificilmente, assim, é difícil a gente buscar alguma coisa que a gente realmente precisa. A gente busca mais aquilo que a gente gosta. Até a gente, quando fala, vai procurar uma profissão. Procure uma profissão que você goste. Por quê? Porque as profissões que você gosta, de acordo com o desejo, vão te dar mais satisfação em fazer, né? Então, o conhecimento adequado é aqueles desejos verdadeiros que te dão coisas positivas e nos tornam livres. O conhecimento inadequado vai ser aquele que é estimulado exteriormente, não depende de você. E aí, na prática, ele é uma fantasia ou uma ilusão. Então, muitas vezes a gente sofre uma pressão para ter alguma coisa, fazer alguma coisa. E na visão do Pascal, essa pressão vai fazer com que a gente esteja preso a ilusões e fantasias. Ah, eu quero ter uma casa de 10 quartos. Né? E quantos filhos você quer ter? Ah, eu quero ter um filho só. Uai, mano, então você e sua esposa e seu filho, você precisa de 10 quartos, você precisa de 2, tá sobrando 8. Não, porque eu vi que a casa é grande, é bacana. Então é um estímulo colocado de fora e você segue esse estímulo e você vai acabar sendo infeliz. Essa é a visão do racionalismo, tá? Na visão do empirismo, você tem o quê? Um conhecimento baseado no saber experimental. E como é experimental, é a lógica indutiva, ou seja, aquela lógica que vai trabalhar a possibilidade, a probabilidade. Você assistiu aquele filme lá, Eu Sou a Lenda, né? Não, então vai assistir. Então o que acontece? Lá no filme do Eu Sou a Lenda, tem uma cena que o cara que sobrevive, ele é médico, pesquisador. E aí ele faz experiências no porão dele. Tem uma cena lá dos ratinhos. Ele desenvolve um soro e vai aplicando nas cobaias. Então, aplicar soro na cobaia teste, cobaia humana, até ser aprovado, é o que a gente está vivendo aí também no momento do vírus, é o saber experimental. Ah, vamos usar tal remédio? Vamos experimentar. Se esse remédio responder do jeito que a gente está esperando, aí a gente parte para fazer vacina e entre outras coisas. Então é isso que eu gostaria que você entendesse, a visão experimental científica vem com o Francis Bacon. Ele critica esse saber medieval, que ele é mais contemplativo do que racional ou empírico. Denuncia que existem coisas que já nos dão preconceitos, e essas coisas ele vai chamar de ídolos. Então, por exemplo, o ídolo da tribo, da caverna, do mercado e do teatro. Não vou entrar agora nele especificamente, só para você perceber, mas são noções que são falsas. Tipo assim, tem coisas que a gente acredita no conhecimento que está errado e por aí vai. O principal empirista é esse, John Locke. Vai criticar as ideias inatas do Descartes. Então, o Descartes vai dizer o seguinte: se ele duvida de tudo, lembra que ele usa dúvida, duvida de todas as coisas. Então, ele vai pensar, cara, não conhecimento é verdadeiro. Todos os conhecimentos que eu tiver, eu tenho que questionar. Mas tem coisas que eu já sei. Como que eu sei? Porque eu já nasci com isso. Então são as ideias inatas. Então, por exemplo, a ideia de Deus, você não precisa ficar explicando. Você já sabe. Então, para você, é uma ideia inata. A ideia de perfeição, você sabe que você é imperfeito. Então, se você sabe que você é imperfeito, existe algo mais perfeito que você. Você sabe disso porque você já nasceu com essa ideia. O Locke não concorda. Ele vai dizer que nós somos uma folha em branco. Ou tábula rasa, ou gabinete vazio. E todo o conhecimento que a gente tem, ele vai sendo complementado pela experiência sensível. Então, a gente sente para depois a gente determinar o que a gente sabe. Então, respondendo, por que você sabe de Deus? É um conhecimento inato? Na visão do Locke, não. Porque você nasceu numa cultura judaica cristã, desde criança você aprendeu, ouviu falar, né, viu um filme, viu na Bíblia, viu em várias formas. Viu que eu falo assim? Foi apresentada essa ideia. Então, por isso, o Locke não acha que você nasceu com isso, você aprendeu. Ele vai dizer, se você nascesse com isso, você já sabia falar, já sabia andar desde pequeno. E você não sabe.
é uma progressão, tá? Então tem duas formas de conhecimento para ele, a sensação e a reflexão. Sensação é baseada no estímulo externo e a reflexão é baseada no processo interno. Então, tendo isso, eu digo para você maçã. Quando você pensa na maçã que você já comeu, você está fazendo uma reflexão, tá percebendo internamente aquilo. Se eu disser para você, eu tenho aqui sei lá, uma pipoca de maçã. Aí você vai dizer, uau, o professor ficou louco, vai ficar rico vendendo pipoca de maçã. Então, vê, você precisa experimentar isso para saber se faz sentido isso. Então, uma pipoca, maçã. Então, as coisas que você experimenta, você tem esse estímulo externo, tá? A partir dos sentidos, os 5 sentidos. Agora, depois que você experimentou, você vai guardar uma reflexão, um processo interno. Então, quando você comeu a maçã, Se eu digo para você torta de maçã, você já lembra, peraí, maçã tem esse gosto, então é uma sobremesa. Então, você vai tendo essas reflexões aí. O Hume, esse jovem aí, já traz um pensamento diferente. Ele traz as percepções individuais. Então, o que acontece? As impressões são da experiência. Quando você toca, vê, ouve, sente tal, você viveu aquilo, aí você tem aquela marca, uma consciência mais viva, né? Agora, quando você lembra, quando eu comi uma torta de maçã, vou dizer outro exemplo. Comi uma Pizza Hut, daquela que tem a massa dessa largura, assim. Comi essa pizza. Estou pensando nela aqui agora. Eu estou tendo uma cópia pálida da impressão que eu tive quando eu comi de verdade, tá? Vou dizer que não gosto muito, não. E aí, Hume, então, critica. Se você está tendo uma cópia pálida, você não tem certeza da ideia. O que vale mesmo é sentir, é a impressão. Então, daí ele vai criticar essa noção de causalidade, que é a ideia de causa e efeito. Porque o pincelzinho cai por causa da gravidade. Então, ele vai dizer que isso aqui não é uma relação boa. Isso, na verdade, é um hábito. E ele faz uma pergunta muito simples. Ele pergunta, o sol vai nascer amanhã? Se você acha que ele vai nascer amanhã porque ele nasceu hoje, é hábito. Se ele nasceu há 2000 anos, é hábito. Então todas as relações ele começa a acreditar que são realizadas na causa e efeito, são baseadas no hábito, não na ciência. Então, ele vai dizer que ele vai ser um pensador cético. Lembra que a gente falou disso? O ceticismo, então, reconhece os limites que o conhecimento não é capaz de alcançar. Beleza? Então, a gente vai parar aqui essa visão geral do racionalismo e empirismo, e depois a gente vai fazer a visão específica de alguns autores. Obrigado pela atenção e até bem breve. O exercício. Esqueci do exercício. A charge retrata a oposição epistemológica de duas escolhas filosóficas e dos escolas, cujos iniciadores podem ser considerados por Bacon, René Descartes. Assinar a alternativa correta. Qual é a letra C, CCC, né? Empirismo e racionalismo. Muito fácil. Valeu.